Olá, essa mensagem é para todos os pastores, líderes de igreja e pessoas de fé. Você tem perguntas sobre a Bíblia? Esse é o seu convite para estudar a Bíblia junto conosco. Cobrimos uma variedade de tópicos para equipar os crentes para entenderem completamente a palavra de Deus de forma clara e simples, as parábolas dos segredos dos céus, os mistérios do livro de Gênesis, a explicação do livro de Apocalipse. Em apenas um ano, mais de 100 mil graduados completaram os nossos cursos para todos os crentes se unirem como corpo de Cristo. Então, o que você está esperando? Entre em contato conosco hoje. A todos os pastores ao redor do mundo, saudações. Eu sou Man Hee Lee, de Shincheonji, Igreja de Jesus na Coreia. Estou muito feliz por poder estar hoje diante de todos vocês para testemunhar a palavra. Não muito tempo atrás, os líderes das 12 tribos de Shincheonji testemunharam ao mundo inteiro sobre Apocalipse, capítulos 1 a 22, sobre suas profecias, bem como seu cumprimento. Depois, vários capítulos da Bíblia foram testemunhados pelos chefes das igrejas e essa sessão terminou há poucos dias. Portanto, hoje vou combinar tudo isso e vou falar sobre isso. E é por isso que estou diante de todos vocês hoje. Na verdade, se houver algo que nossos instrutores tenham testemunhado que esteja incorreto ou algo estranho, não hesite em nos contatar. Hoje, acredito que você deve ter escutado essas palavras em todas as sessões. Não só isso, mas as palavras que vou testemunhar a todos vocês, podem tomar boas notas dessas palavras. E se houver algo que você acha que está errado, estranho ou incorreto, por favor, nos avise. Mesmo que eu não diga isso a todos vocês, tenho certeza de que todos os nossos pastores já sabem disso bem. No entanto, gostaria de resumir brevemente os diferentes conteúdos da Bíblia neste curto período de tempo. Deus criou os céus e a terra e está registrado que Ele criou toda a criação com a palavra. Isso está correto. Em João capítulo 1, versículos 1 a 4 diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. É isso que diz. E esta palavra é vida e é também a luz. É o que diz. E é por isso que Deus criou os céus e a terra e também criou Adão. No entanto, o espírito de traição enganou Adão. Deus confiou a Adão toda a criação e lhe disse para governar sobre essas coisas. Mas, porque Adão foi enganado por Satanás, Adão seguiu ele. E através disso, Deus teve que deixar este mundo que ele havia criado. E é por isso que ele foi para aquele céu distante. E isso é algo que todos nós já sabemos. Então, quem governou sobre esse mundo? Quem reinou sobre esse mundo e o liderou? Aquela organização de Satanás que havia enganado. Não é dito que Satanás deixou este mundo. Portanto, Satanás governou sobre este mundo, certo? Foi assim. E é por isso que, desde o tempo de Adão,
em toda a história, podemos ver essas palavras, porque este mundo estava cheio de pecado. Deus designou Noé e ele varreu as coisas da terra. Mas dentro deste mundo de Noé também havia o segundo filho Cã. E foi assim que o pecado também entrou. E os eventos do futuro foram falados novamente. Noé era o descendente da nova geração, nona geração de Adão, e Abraão era o descendente da 10ª geração de Noé. Deus foi a Abraão e prometeu-lhe que os descendentes iriam e tomariam a terra em que os descendentes de Canaã haviam povoado. E depois disso, o povo de Israel foi para o Egito e eles foram escravizados lá. E quando eles alcançaram um número que era capaz de lutar, Deus usou Moisés e Josué para ir e tomar aquela terra. Israel foi e conquistou a terra de Canaã e viveu lá. E algum tempo se passou. Agora, estes são os eventos que ocorreram no tempo de Salomão, quando ele era o rei. Mas mesmo Salomão também, ele sabia que Deus havia feito uma promessa com os israelitas. Havia até mesmo a lei que foi posta em vigor. Mas apesar disso, Salomão cometeu um pecado assim como Adão. Ele serviu a deuses gentios. E é por isso que a aliança que foi feita com Israel foi quebrada também, assim como foi quebrada no tempo de Adão. Devemos pensar sobre essas coisas, certo? Eles sofreram foram e conquistaram a terra de Canaã, mas quebraram essa aliança que foi feita com Deus. Então, o que Deus deve fazer? Ele teve que criar de novo, certo? Ele não podia desistir aqui. O que Deus criou, Deus tem que retomar todas essas coisas. Como ele poderia desistir disso? E é por isso que Isaías foi escolhido, Jeremias foi escolhido e houve uma promessa que foi dada. Sobre o quê? Os eventos que aconteceriam no futuro. Essas coisas foram prometidas. Através dos profetas do Antigo Testamento, cada um desses profetas começou a profetizar sobre os eventos do futuro. E dentro dessa profecia, que tipo de promessas existiam? Havia uma profecia de que uma virgem conceberia com uma criança. E nós sabemos muito bem disso. E esta criança era o Filho de Deus. Isto é o que foi prometido. Mas não foi só isso que foi profetizado. Mas também houve a criação de uma nova obra, algo novo, havia uma promessa de que 2 tipos de sementes seriam semeados e que haveria também uma nova aliança. Então, de acordo com essa aliança, todas essas coisas se cumpriram de acordo. Isso é algo que temos que olhar. Havia uma aliança e também uma nova aliança. Esta aliança que foi profetizada pelos profetas do Antigo Testamento, Jesus veio para cumpri-la. E de acordo com essa profecia, Jesus veio e quando ele veio, ele cumpriu todas as coisas sobre ele no Antigo Testamento, certo? Ele a cumpriu? Sim, ele cumpriu. Jesus veio e ele cumpriu todas as coisas do Antigo Testamento. É o que ele havia dito. O Antigo Testamento foi cumprido. Sobre o que a profecia do Antigo Testamento falava, o que foi prometido, não é mesmo? Entre tantas coisas, em vez de falar de tudo, o que devemos primeiro entender é que Jesus veio de acordo com o Antigo Testamento. Algo novo foi criado. As 2 sementes foram semeadas. E havia também uma nova aliança a ser feita. Isto é o que foi prometido em Jeremias capítulo 31. E de acordo com essa profecia, Jesus veio, e ele também criou e estabeleceu a nova aliança. Essas 2 sementes também foram semeadas. Em Mateus capítulo 13,
Da mesma forma como é dito em Lucas capítulo 22, versículos 14 a 20, quando olhamos para esses versículos, ali foi estabelecida a nova aliança. A nova aliança. Todas essas coisas foram profetizadas já no Antigo Testamento. É por isso que a nova aliança foi criada e as duas sementes também foram semeadas. E Jesus disse que ele também partiria e retornaria. Portanto, não terminaria apenas com a primeira vinda de Jesus, mas toda a vontade de Deus e seu propósito seriam realizados no momento da segunda vinda. Isto é o que foi prometido. Houve muitas coisas que foram realizadas na primeira vinda. Mas não vamos falar sobre todas essas coisas porque todos vocês, pastores, já sabem disso, certo? Vamos falar apenas de algumas coisas. E então, vamos apenas falar sobre algumas coisas em geral e seguir em frente. Jesus veio no momento da primeira vinda, realizou o Antigo Testamento, e realizá-lo significa que ele o cumpriu. E ele também havia prometido que voltaria. Esta é a nova aliança, certo? É a nova aliança que Jesus havia estabelecido. Essa nova aliança foi feita na noite em seu sangue, e esta foi a noite da Páscoa, certo? Os eventos do futuro foram prometidos nesta nova aliança. Então, o que é essa nova aliança? Quando olhamos para Hebreus, como está registrado no capítulo 8, versículo 7 em diante, isso explica bem sobre esta nova aliança. Vimos que havia uma aliança que foi feita desde o tempo de Adão, o tempo de Moisés. Esta aliança foi feita constantemente. Agora, essa nova aliança foi feita por Jesus, estabelecido por Jesus. E com quem ele fez essa aliança? Com quem, quando e onde foi feita essa nova aliança? Isso é muito importante para entender sobre a nova aliança. E é por isso que em Apocalipse, capítulos 22, versículos 18 e 19, quando olhamos o que diz lá, diz que se você adicionar ou subtrair as palavras de Apocalipse, você não poderá entrar no reino do céu. O que Jesus quer cumprir é Apocalipse, mas para cumprir o Apocalipse foi registrado em parábolas em linguagem figurativa. Porque Deus estava segurando isso, não havia ninguém que fosse capaz de entender. No céu ou na terra, quem poderia entender? Porque Deus estava segurando isso e foi selado com 7 selos. E o conteúdo também foi registrado em parábolas e em linguagem figurada. Então, quem poderia entender? E assim, este livro, este rolo que é Apocalipse, está nessa condição por aproximadamente 2000 anos. Mas até agora, até hoje, havia uma única pessoa nessa terra que pudesse entender tudo completamente? Não havia. E é por isso que em Apocalipse capítulo 5, quando descreve sobre este livro, este rolo é dito que não há ninguém no céu ou na terra ou debaixo da terra que seja capaz de entender essas palavras. Mas Jesus vem, ele pega aquele livro, né? Jesus pega o livro e abre os selos, um por um, abrindo tudo para que o rolo inteiro seja aberto, certo? Quando os selos estiverem sendo abertos, todos estes eventos sairão. E, em outras palavras, cumprirão. E assim, este Apocalipse é um livro de profecia que continha todas as profecias dos eventos dos futuros dentro dele. Isso tem que cumprir. Foi cumprido na primeira vinda? Não, não foi. Não naquela época. É no momento da segunda vinda de Jesus que ele recebe o livro de Deus e começa a cumprir todas essas coisas.
Então significa que Deus e também Jesus conhecem todo o conteúdo que foi gravado, certo? Eles conhecem. E não se trata apenas de conhecer todo o conteúdo, mas também de cumpri-lo. Mesmo que haja um conteúdo tremendo que esteja gravado no interior, se não souber, se não for capaz de realizá-lo ou cumpri-lo, e se não for capaz de acreditar em todas essas palavras, então tudo ficará sem sentido. É por isso que Jesus disse que ele falou todos os eventos do futuro antes do tempo, para que quando se acontecesse, nos pudéssemos acreditar. E isso também é sobre a profecia do Apocalipse. Todas essas profecias foram ditas com antecedência para que pudéssemos acreditar quando se cumprir. É por isso que foi dado antes do tempo. Então, pastores, se dermos uma olhada no mundo inteiro, não havia ninguém que fosse capaz de entender todas essas palavras do Apocalipse. Dizer que alguém sabia disso é, na verdade, uma mentira. É por isso que aproximadamente 2000 anos se passaram desde o tempo da primeira vinda até hoje. Para este tempo, Deus tinha o livro em suas mãos e 2000 anos depois, hoje Jesus pegou o livro da mão de Deus. E de Apocalipse capítulo 6 em diante, ele abriu os 7 selos, um por um, e ele abriu todos, certo? Em Apocalipse capítulos 8, todos eles foram abertos. Aí vai aparecer todos os conteúdos que foi gravado, certo? Essas palavras foram cumpridas em outras palavras. Como vemos em Apocalipse capítulo 1, Jesus veio em espírito, e nesta terra ele designou as 7 estrelas, os 7 mensageiros. E se esses 7 mensageiros foram designados, então eles apareceram. São pessoas que podem ser vistas com os olhos e tocadas com as mãos, certo? Esta é uma profecia que se tornou realidade. Ou em outras palavras, tornou-se carne. Então, essa revelação, tudo são profecias e também deve se tornar realidade e se tornar carne. Os traidores aparecem, os destruidores aparecem e o grupo da salvação também aparece. Então, as realidades podem ser verificadas com os olhos e podem ser tocadas com as mãos. Jesus havia profetizado todas essas coisas e ele as cumpre hoje. É assim que isso acontece. Então, no momento da primeira vinda, de onde e para onde foi cumprido? E no momento da segunda vinda, com o que, quando, onde e como todas essas coisas são cumpridas? Devemos ser capazes de verificar isso, certo? Não é apenas dizer que cremos em Jesus, mas há uma promessa. Devemos verificar essa promessa para ter fé absoluta e certa. É por isso que os 12 líderes da tribo de Xintiandi testemunharam e explicaram sobre todos os capítulos do Apocalipse. E as pessoas não poderão dizer que não ouviram. Não só isso, mas todos os instrutores e líderes das igrejas haviam explicado sobre cada capítulo do Antigo e do Novo Testamento. E essa sessão terminou apenas alguns dias atrás. Então, todos nós devemos ouvi-las. E se houver algo de errado, entrem em contato conosco. Não devemos simplesmente fechar os olhos ou fazer ouvidos mocos para todas essas coisas. Se há algo que está sendo ensinado errado, então esse é um caminho errado. Portanto, temos que falar sobre isso e dizer que é incorreto. Mas se estiver correto, o que temos que fazer? Temos que acreditar, certo? Devemos acreditar se estiver correto. Se está correto, mas não se acredita, então essa pessoa é como uma pessoa morta. Não podemos realmente dizer que essa pessoa é aquela que está tentando viver ativamente uma vida de fé. Pessoal, se há um lugar neste mundo para onde Deus e Jesus vêm, e a palavra da vida está lá, então devemos ir e receber a palavra daquele lugar para ter a vida eterna, certo? É dito que a palavra é vida e também é luz, então devemos ir para lá. Não há único lugar nesse mundo que não possamos ir. Somos capazes de ir.
Se Deus e Jesus estão lá, se as palavras da vida eterna estão saindo daquele lugar, então devemos ir para lá, certo? Se o céu vai para lá, então nós devemos ir para lá. Se Deus veio a esse lugar, então devemos ir para lá. Não é só dizer com os lábios que cremos, não podemos ser reconhecidos dessa forma. Devemos colocar nossa ação nisso também. Devemos acreditar. É assim que temos que fazer. Pessoal, há algo de errado com essas palavras? Mesmo se Deus e Jesus vierem e eles testemunharem e proclamarem na verdade, mesmo se todas as pessoas do mundo ouvirem, se as pessoas não forem para lá na frente de Deus, então tudo isso não tem sentido, certo? Pensem nisso, pessoal. Agora, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, já ouvimos sobre esse conteúdo antes. Quando Deus e Jesus vêm, diz que devemos estar reunidos diante deles. Mas é dito que não basta acreditar em cada relatório ou carta. Primeiro, deve haver a traição ou a rebelião, e então deve haver o destruidor, e então há a salvação. Portanto, não é apenas acreditar em cada rumor, mas de acordo com o processo lógico que está na Bíblia. Devemos verificá-lo e devemos acreditar e seguir essas palavras. Esta é a questão, irmãos. Pessoal, esta revelação que ninguém pode conhecer no mundo inteiro, se agora está sendo testemunhada, então deve significar que Deus está revelando todas essas coisas. É por isso que somos capazes de saber, ou então, como poderíamos compreender, certo? Porque ninguém no mundo sabia dessas coisas. Mas se não temos sentimentos em nossos corações, nenhuma paixão, então isso realmente significa que temos uma vida de fé, o que realmente esperamos pelo reino dos céus? Esta tremenda verdade que está sendo revelada, esta Bíblia, que tem 66 livros dentro dela, os principais conteúdos também foram testemunhados. O conteúdo principal, os pontos principais dentro dessa Bíblia. E esta palavra também foi testemunhada. Agora, se fôssemos falar sobre outra coisa, em Mateus capítulo 24, esses eventos não eram para aquele tempo, mas estes são os eventos para o futuro. É dito que há um templo de Deus, o povo de Deus e Jerusalém, e todos cairão. E mesmo que esses eventos ocorram, as pessoas deveriam fechar os olhos para todas essas coisas? É dito que depois de tudo isso cair, Jesus voltará. Com quem? Ele virá junto com os anjos, e ele reunirá as pessoas do Oriente e do Ocidente, e que haverá uma nova era que se inicia, certo? Em Apocalipse capítulo 6, também, tudo chega ao fim. E em Apocalipse capítulo 7, há um novo começo. Por que as pessoas não sabem dessa realidade? Se trata apenas de falar com os lábios sobre salvação, sobre o céu, sobre oração? Não é sobre isso. Esta oração, essa salvação, não se trata apenas de falar, mas devemos colocá-la em ação também, certo? Então, pessoal, se as pessoas apenas falarem da boca para fora, mas não acreditarem em Deus, ele gostaria desse tipo de pessoa? É dito que há uma nova era e um novo povo, e que a velha era chega ao fim. Devemos ter certeza. Mas se as pessoas ainda não entenderem, então não há nada que possa ser feito. Em Mateus capítulo 24, tudo chega ao fim. Está destruído. É dito que a abominação está no lugar santo, e naquele momento em que o sol, a lua, as estrelas escurecem e caem, tudo chega ao fim. Depois disso, Jesus vem e ele reúne pessoas do norte, sul, leste e oeste. E essas pessoas são colhidas. Devemos acreditar nisso, certo? Devemos pensar sobre isso, em todas essas coisas. E quando também damos uma olhada no capítulo 1 de Isaías, esses são os capítulos que são muito importantes para nós entendermos, nos quais entramos e explicamos. Todos aqui já devem ter ouvido e anotado. Agora é dito em João capítulo 1 que Deus é a palavra. João 1, versículo 1, é dito
que a palavra desde o princípio é Deus. Então, onde Deus está, a palavra também está lá. É dito que a palavra está junto com Deus. Portanto, o lugar onde está a palavra, Deus também estaria lá. Devemos ter esse tipo de pensamento e devemos cumprir o propósito de nossa vida de fé, o propósito de nossa esperança, e devemos ter uma vida de fé adequada. Ter uma vida de fé falsa e receber o céu, isso é uma mentira. Isso não pode acontecer. Se todas essas coisas de Apocalipse capítulos 1 a 22 estão sendo cumpridas, então nossos pensamentos devem mudar agora. Eles devem mudar. Dentro dos 4 evangelhos, vemos que tem um banquete de casamento, que existe um casamento. Em Mateus capítulo 22 e também em Mateus capítulo 25, há o banquete de casamento, o banquete de casamento do Cordeiro. Este conteúdo está lá. Agora, quando esses eventos acontecem? Depois de quê? Até o Apocalipse fala sobre que tipo de eventos devem ocorrer antes do banquete de casamento. Primeiro, ao casamento junto com o Satanás, em capítulo 18, e depois disso, ao banquete de casamento do Cordeiro, no Apocalipse capítulo 19, certo? Então, quem se casou com quem? São as carnes dos crentes com os espíritos santos do céu, e eles se casam. Então, temos sido figurativamente chamados de virgens. É um casamento. É o espírito e a carne que se tornam um, e seria uma transformação que acontece, certo? Para nossos corpos também. Então, o que acontecerá depois desse casamento? Em Apocalipse capítulo 20, há a participação na primeira ressurreição. Assim como quando Jesus estava na carne e depois ressuscitou, vemos em Apocalipse capítulo 1 que a aparência de Jesus é muito diferente. Até mesmo João é dito que ele caiu de bruços no chão como se estivesse morto. Da mesma forma, quando olhamos para este casamento, há o espírito e a carne que se casam. E essas pessoas participam da primeira ressurreição. Nesse caso, essas pessoas seriam diferentes das pessoas comuns. São aqueles que se casaram. Então, depois de que evento? Todas essas coisas aconteceram em um processo. A Bíblia revela todas essas coisas. Pessoal, pastores em todo o mundo, qual é o propósito de nossa vida de fé? Não é para receber o céu e a vida eterna? Vocês não querem vir me encontrar? Quando eu falo sobre essas coisas, para entender de que até o que eu entendo, o que eu vi, que comando eu recebi, você não ficaria curioso? Se tivermos a esperança e o coração para entrar no céu, então não importa onde seja esse céu, devemos ir lá e verificar todas essas coisas, certo? Não se trata apenas de dizer coisas com os lábios ou oferecer um culto da boca para fora. Que tipo de vida de fé seria essa? Devemos ter uma certa vida de fé, certo? É disso que estou falando. Nossos líderes da igreja explicaram sobre os diferentes capítulos, um por um. Os líderes das 12 tribos testemunharam sobre todo o Apocalipse. Não é porque não temos nada melhor para fazer que então fizemos isso. O motivo é verdadeiramente algo que é absoluto, certo? É por isso que está sendo testemunhado a todos vocês. Em Apocalipse 22:8, é dito que todas essas coisas que Jesus cumpriu em Apocalipse, há uma pessoa que vê. Dos capítulos 1 a 22 de Apocalipse. Uma pessoa vê, em Apocalipse 22:8, fala sobre isso. E para onde Jesus envia essa pessoa que viu todos esses eventos? Para as igrejas, certo? Com que propósito? Para testemunhar sobre as coisas que ele viu e ouviu. É por isso que ele é enviado, certo? Gente, vocês encontraram essa pessoa?
Pense nisso. E se uma pessoa assim vier e testemunhar sobre tudo o que viu em todo o Apocalipse, você vai acreditar ou você vai dizer, eu não sei, e parar aí? Certamente, se estamos tendo uma verdadeira vida de fé, então ela deve ser absoluta. Devemos abandonar as mentiras e não podemos ter uma vida de fé superficial. Entramos em todos esses capítulos e explicamos. Cada capítulo que foi explicado, se houver algo errado, informe-nos sobre isso. E se foi testemunhado corretamente, então devemos acreditar, certo? Logo, o que acontece quando cremos? Então, a palavra é o nosso caminho que devemos seguir. Não devemos ter uma vida de fé que é como uma piada. Não é porque não temos nada melhor para fazer que todos os líderes das igrejas testemunharam sobre essas palavras naquelas sessões. Aquele que viu todos os acontecimentos do Apocalipse, Jesus o envia às igrejas para testificar. E essa pessoa é o mensageiro de Jesus, certo? O mensageiro de Jesus. E aquele mensageiro de Jesus testifica às igrejas. Entendemos? As 12 tribos têm testemunhado para todas as igrejas ao redor do mundo, certo? Não só isso, mas os chefes das igrejas trouxeram o conteúdo principal que é importante dentro da Bíblia e em cada capítulo respectivo testemunharam isso para todos. Todos vocês devem ter ouvido falar sobre isso. E há as anotações para isso também. Se não acreditamos nesta palavra, então em que acreditamos? É dito que esta palavra é Deus. E se esse for o caso, então, se cremos nessa palavra, devemos também seguir esta palavra, certo? Deus é a palavra. Devemos seguir a Deus. É o que estamos tentando dizer. Entenderam? Esta pessoa aqui, assim como é dito que Jesus e Deus eram juntos, um dentro do outro, devemos estar juntos com Jesus também. É dito que Deus era a palavra desde o princípio, e Jesus também era a palavra desde o princípio. Todos nós devemos ser juntos dentro desta palavra, certo? Não devemos nos dividir em dois. Existe um Deus, existe uma Bíblia, há um Jesus também. Mas se estamos divididos uns com os outros, se estamos discutindo, brigando e em conflito uns com os outros, isso está certo? Não deveria ser assim. Se isso acontecer, está arruinando a obra de Jesus e arruinando a obra do cristianismo. Não deveria ser assim. Dentro de Deus e Jesus, devemos todos ser juntos. É o que estou tentando dizer. Deve ser assim. Se temos a mesma Bíblia, por que estamos brigando uns com os outros e sendo divididos? Isso está incorreto. É por isso que hoje eu queria dizer que essas palavras a todos vocês, e é por isso que estou diante de vocês hoje também. Sejamos juntos em Jesus. É isso que quero dizer. Por que existe uma Bíblia e um Senhor no cristianismo, mas estamos divididos e lutando uns contra os outros? Por quê? Todos vocês devem conhecer bem as Filipinas. Esse país tem aproximadamente 120 milhões de pessoas, aproximadamente. E há um conflito de 40 anos entre grupos religiosos. Houve luta, havia os muçulmanos e os católicos. Por 40 anos eles lutaram. Havia 120 mil pessoas que morreram. 120 mil. Uma pessoa pediu, por favor, venha aqui, e é por isso que eu tinha ido lá. E reuni os líderes daquela região. Eu os reuni, também havia muitos professores universitários e universitários lá. E eu perguntei se eles gostam de paz ou conflito. Eu disse, aqueles que gostam de conflito, levantem a mão. E aqueles que gostam da paz, levantem a mão. E aquele conflito de 40 anos, onde 120 mil pessoas morreram, isso é algo que deveríamos estar fazendo? Quem vai assumir a responsabilidade por isso? E essas pessoas na frente de Deus, naquele lugar, na frente de todas as pessoas do mundo,
disseram que não iriam mais entrar em conflito umas com as outras. E eles fizeram uma promessa sobre isso, que eles trabalhariam juntos para estabelecer a paz. Eles fizeram uma promessa. Da mesma forma, em Deus, em Jesus, devemos ser um juntos. E se tem alguma coisa errada, devemos ir e dizer: isso não é errado. E a gente tem que consertar as coisas, não é? Isso é o que temos que fazer. Mas se estamos divididos e há apenas uma Bíblia, mas estamos tentando se gabar um ao outro, de certo isso não deveria acontecer. Pastores de todo mundo, vocês já ouviram isso ou não? Por que temos que lutar dentro do cristianismo? Por que temos que ser divididos? Se não soubermos, devemos pedir para entender o conteúdo. E se sabemos, devemos falar e deixar que outras pessoas saibam, porque a palavra não pertence a um indivíduo. É a palavra de Deus para todas as pessoas. Portanto, devemos corrigir as coisas que estão incorretas em Deus e Jesus. Devemos ser um juntos. É o que acredito. Isso é o que deve acontecer. Se houver algo que você deseja saber e nos contatar, falaremos com você tanto quanto soubermos e daremos as respostas também tanto quanto soubermos. E devemos tornar brilhante este mundo escuro, para que todas as pessoas possam habitar dentro da luz. Pessoal, eu quero ver todos os pastores ao redor do mundo. Pastores, eu quero fazer uma pergunta. Já dei a volta ao mundo 31 vezes, proclamando a paz. Se você conhece meu nome, provavelmente também se lembrará de várias notícias que surgiram. Meu nome é Man-Hee Lee. Já dei a volta ao mundo várias vezes e encontrei-me com presidentes, chefes de justiça, várias pessoas do governo e dei as mãos a eles, prometendo ser um juntos. E essas pessoas desses países também sabem dessas coisas. Não só isso, mas em Jesus temos que ser um juntos. É o que estou dizendo. Devemos ser um em Jesus através das palavras da Bíblia. É o que estou dizendo. Todos nós podemos fazer isso, certo, pessoal? Se há alguma coisa que eu estou dizendo errado, então, por favor, me avise e me ensine também. Devemos ser um juntos. É o que estou tentando dizer. Por que estamos tão divididos, separados e brigando uns com os outros? Isso não deve estar em Deus. E podemos falar sobre Deus enquanto estamos tão divididos assim? Deus virá e tirará todas as injustiças e coisas erradas. A Bíblia diz isso, e ele virá. Pessoal, vamos seguir as palavras de Jesus? Jesus veio na primeira vinda e ele semeou a semente de Deus. Naquela época, as igrejas espalhavam o joio, mas Jesus havia semeado a semente de Deus. E na época da colheita, tem uma colheita. Os crentes amadurecidos, como trigo que nascem da semente de Deus, serão colhidos. E o que acontece com eles? Eles são selados, como diz Apocalipse 7. E então o que acontece? Reino de Deus, as 12 tribos são criadas. Essas 12 tribos são criadas e então há uma grande tribulação. E dessa tribulação é dito que sairá uma grande multidão vestida de branco. Isso ocorre agora. Verdadeiramente, se temos os pensamentos de entrar no paraíso de Deus e não ir para o inferno, então devemos ir diante de Deus e devemos ser uns juntos. Não vamos brigar uns com os outros. Não fiquemos divididos. Sejamos uns juntos. Era isso que eu queria falar com vocês todos. Além disso, essa Bíblia é uma profecia. O Novo Testamento e Apocalipse. Essas são as profecias para o futuro. E essas profecias também estão se cumprindo hoje. É o que estou dizendo. O que é e o que foi cumprido. O que e como foi cumprido. Você não quer verificar essas coisas? Não estou falando das coisas que não foram cumpridas. Venha. Vou falar tudo de 1 a 100. E assim como o Antigo Testamento foi cumprido, o Novo Testamento está sendo cumprido. Espero que você possa vir e possamos conversar.
é sobre todos os capítulos do Apocalipse. Outro é sobre o Antigo e o Novo Testamento, os capítulos importantes sobre os quais falamos. Por favor, tome boas anotações. Ouça e assista novamente. E devemos ser juntos na palavra. Novamente eu digo isso. Não vamos ser divididos, vamos ser um. É assim que tem que ser, certo? Vamos nos unir. Nesses momentos finais, farei uma promessa com todos vocês. E é para dizer que somos um. Vamos fazer essa promessa juntos e para a eternidade vamos ser um. Vamos saudar a Deus, saudar o céu e viver no céu juntos. Eu acredito nisso. Nós somos um. Sim, obrigado.